Olá, eu estou gravando isso aqui na hora de almoço de um sábado, dia 7 de fevereiro de 2026, aqui de um dia nublado na cidade do Rio de Janeiro, na véspera do carnaval. E eu decidi começar a gravar alguma coisa parecida com um podcast. Talvez eu nem vá chamar de podcast, não sei ainda se eu vou botar isso no ar ou não, mas o fato é que eu acho que pode ser interessante compartilhar publicamente algumas ideias. De fato, eu já pensei em começar um podcast algumas vezes nos últimos 15 anos, mas isso nunca era possível porque a minha vida era tomada pelas minhas outras atividades, pelas minhas formas de atuação no mundo coletivas, que já tomam todo o meu tempo, mas também porque esse período foi o período que viu a profissionalização da criação de conteúdo na internet numa direção que é um pouco esquisita, mas pelo menos agora está um pouco evidente o quanto ela é esquisita, porque no fim as pessoas correm para se profissionalizar para alguma coisa que não é nem delas, nem dos patrocinadores delas, mas enfim das plataformas que decidem usar isso de maneiras cada vez mais questionáveis. De qualquer forma, é um lugar onde as pessoas se comunicam e onde ideias são trocadas, e de alguma forma eu sempre senti esse chamado por compartilhar as ideias que atravessam a minha mente, e que é alguma coisa que eu já faço no meu trabalho e nos projetos que eu me envolvo, mas talvez fazer isso de uma forma mais livre, mais pessoal, fosse uma boa ideia. Então, para fugir dessas barreiras, eu decidi gravar alguma coisa sem muita pretensão, sem edição, sem nenhum planejamento maior que justamente me fizesse deixar para amanhã. Então, minha tentativa atual é um compromisso que eu fiz comigo mesmo de toda semana gravar alguma reflexão e talvez postar em algum lugar e torcer para que possa beneficiar alguém que eventualmente chegue lá. Então, nessa gravação de hoje eu vou falar, na verdade eu vou fazer aqui ao vivo uma reflexão sobre que assuntos, o que me interessa, sobre o que me interessa falar publicamente. Isso aqui talvez seja a minha linha editorial. Agora é 2026, agora não é 2016, também não é 2010. E nesse mundo em desmoronamento acelerado que a gente está vivendo, é inevitável falar sobre o presente. De fato, muitos podcasts, a maioria dos podcasts que eu mesmo ouço, focam em analisar o presente, mas tem pessoas bem mais capazes que eu para fazer isso. Mas o que eu gostaria de fazer, que é são as reflexões que eu faço para mim mesmo, que eu gostaria de compartilhar, portanto, é como esse presente é atravessado por coisas que são maiores que esse presente, por concepções invisíveis e por ideias, conceitos e sensações, por paisagens mentais específicas, que de fato são uma base importante para a criação dos mundos como a gente vive. Claro que o mundo não é só o fruto de um sonho, no sentido solipsista, mas certamente os mundos começam nos sonhos. Se a gente não souber sonhar novos mundos, fica difícil a gente construir novos mundos. Porque, claro, do sonho para a construção acontecem as relações, não só as relações entre as pessoas, mas as relações com os vários tipos de seres, o mundo físico, os mundos
espirituais, podemos dizer, e enfim, todas as outras coisas com as quais a gente se relaciona. É, então, parece relevante falar sobre esses sonhos. E paradoxalmente, a gente vive numa época em que a gente tem conhecimento disponível como nunca para alimentar os nossos sonhos, as nossas concepções, e ao mesmo tempo uma cegueira como nunca também, em que a gente, enfim, vive em bolhas muito estreitas, em câmaras de eco das nossas próprias ideias e com pouca possibilidade de esbarrar em coisas diferentes do que a gente já pensa, de forma consistente, de forma que não seja só entretenimento. Ah, então a minha ideia é falar um pouco sobre as várias coisas que eu penso nesse sentido, que são várias, mas talvez eu possa exemplificar um pouco. Tem um aspecto que eu acho muito precioso, que é a presença da diversidade, o acesso à diversidade de pensamentos e formas no presente e no passado. Justamente como a gente tem acesso a muita informação, a gente tem acesso a muitas histórias sobre como as coisas foram. Felizmente, a gente está rompendo enfim, com o que a gente pode chamar de o pensamento europeu moderno, que foi o que esteve em vigência na Europa mais ou menos nos últimos 500 anos e por consequência no resto do mundo, porque foi esse tipo de pensamento que gerou o movimento nos europeus de colonizar o resto do mundo. De alguma forma eles foram temporariamente bem-sucedidos nesse processo. E essa forma de pensar, embora possa ter qualidades, essas qualidades foram bastante celebradas dentro dessa tradição. Ela tem várias cegueiras e justamente ultrapassar essas cegueiras é talvez a coisa mais útil que a gente possa fazer nesse momento em que as consequências dessa visão de mundo moderno e da sociedade que ela construiu, da nossa ideia de civilização, da nossa ideia de, enfim, progresso, de tecnologia, de planejamento, de racionalidade, essas ideias estão todas ruindo. A gente está vendo o tipo de consequência nefasta que nasce disso, da nossa ideia de democracia, enfim, da nossa ideia do poder da racionalidade sobre o mundo material e das consequências de tratar os seres não humanos de uma maneira específica, e agora os seres não humanos reagem e, enfim, a gente lidando com essas consequências, talvez o que seja mais precioso seja a gente voltar a se lembrar das maneiras de entender as coisas que não sejam essa maneira da modernidade europeia e que está presente, na verdade, em todas as culturas, todas as outras culturas, todas é forte, mas em muitas outras culturas, para muitos lados que a gente olha, a gente vê. Esse exemplo que eu citei agora, por exemplo, de olhar a natureza como recursos naturais, como se fossem que parte essa própria separação entre mente e matéria, que é uma parte importante desse pensamento da modernidade europeia, ou seja, os seres humanos são os mestres, eles são as mentes racionais. Essas mentes nem precisariam ter corpo, esse corpo está aqui para sustentar a mente, mas o corpo na verdade dá uma atrapalhada, porque ele coloca impulsos que não estão exatamente sob controle da mente racional, e o resto das coisas que não é o nosso corpo controlado por essa mente são só recursos passivos, matéria reativa e que está ali parada, pronta para ser usada pela nossa engenhosidade. Essa é uma maneira bem particular de se relacionar com as coisas, e para todo outro lugar que a gente olha, se a gente olha para as outras culturas humanas vivas, por exemplo, elas estão todas gritando isso. Olha só, tem um problema nessa maneira de ver as coisas.
se relaciona com o rio sem falar com o espírito do rio, se a gente é, escava, depena uma montanha sem conversar com os guardiões daquela montanha, a gente está criando problemas. É como se fosse. E isso não precisa ser visto de um jeito místico, no sentido de inefável. Ah, isso pode ser visto de uma maneira bem concreta, como se a gente não aprende a se relacionar com os espíritos correspondentes a cada aspecto do mundo material, tem uma parte da causalidade das coisas que a gente deixa de enxergar. A gente super enfatiza as causalidades materiais, então a gente tem muitas descrições boas sobre como as reações químicas funcionam e sobre ciência dos materiais e tudo isso, mas a gente não sabe, dentro dessa nossa cultura, a gente não sabe falar com os espíritos dos rios e não entende várias consequências que surgem, que na verdade agora a gente é obrigado a tentar entender, porque essas consequências começam a atropelar a gente. Isso é só um exemplo. Uma das dificuldades que a gente precisaria superar é voltar a se relacionar com o aspecto de vitalidade do, do mundo. Enfim, não estou falando nada novo. Isso é dito por. Acho que tem uma parte importante do movimento ecológico que começou lá nos anos 60, 70, como esse movimento da ecologia profunda, que procurava olhar para esse aspecto mais profundo, aspecto mais espiritual, a gente poderia dizer, de como a gente entende a natureza. A própria palavra natureza, né, a gente podia entrar nesse ponto. Mas isso é o tipo de coisa sobre o qual eu vou falar. Eu me sinto muito conectado com os povos indígenas do Brasil, claro, mas do mundo, nesse momento em que, justamente pela descentralização da comunicação que a internet trouxe, a internet virou um pouco um pesadelo nesse momento em que ela é dominada por 5 corporações. Mas, mas tem muitas qualidades que o advento da internet trouxe que são possíveis de se cultivar e de se manter quando a gente superar esse modelo maluco que a gente está vivendo. E um deles é o fato que, de fato, a internet não é a indústria da mídia, que também era dominada por 5 corporações, alguma coisa parecida com isso. É, então, uh, isso um pouco a internet ajuda nisso, mas claro que não é só a internet, mas a gente está num momento em que a gente começa a ouvir as vozes dos povos indígenas em vários lugares do mundo, é, não só como vozes de reivindicação, como vozes de luta política, embora essas vozes existam e tenham se fortalecido num certo sentido, tenham ganhado espaço, e isso é super importante, mas tem uma outra dimensão que é a gente passou a ter a possibilidade de ouvir as vozes de sabedoria dessas culturas. É, mesmo os xamãs, por exemplo, as lideranças espirituais de cada cultura, claro, cada cultura tem um nome diferente, uma forma diferente. Essas lideranças espirituais agora elas é, não são mais uma idealização distante, uma experiência que você tem quando você vai para o meio do deserto ou para o meio da floresta e encontra alguém que fala coisas incompreensíveis que parecem um pouco misteriosas. Não é mais assim. Agora os xamãs dão entrevistas, eles escrevem, eles estão aí dizendo como o mundo é visto pelo olhar deles. Então isso também é um momento importante para a história das religiões, para a história da nossa relação com os elementos mais profundos da natureza da existência. É, porque agora a gente também não está refém de um discurso racionalista que lida com todas as religiões com um certo desdém, do tipo, que bonitinho, as pessoas acreditam nisso, mas na verdade elas acreditam nisso só para
dá um jeito de contar uma história sobre necessidades materiais, sobre a necessidade de, não sei, fazer os seus hormônios funcionarem melhor. É um pouco uma narrativa clássica dos estudos acadêmicos sobre a religião. Ah, ou, em vez disso, a gente tem essa visão cristã colonizadora. Essas religiões estão aí, ou elas estão todas erradas porque elas são contra a palavra de Deus, ou elas são todas certas porque elas são a palavra de Deus em outras palavras. E aí é isso, todas as religiões são no fundo iguais, significa que todas elas são iguais ao cristianismo, quase sempre. É, mas aí a gente tem alguma coisa que não é nada disso, a gente tem alguma coisa que é esses povos falando por si mesmos e trazendo os seus próprios referenciais de sabedoria. E aí a gente tem essa possibilidade, toda fala desse tipo é um convite. É um convite para a possibilidade da gente, enfim, se conectar com essas vozes de sabedoria e, e ganhar a capacidade de perceber o mundo de maneiras mais ricas, ou encontrar outros caminhos para se conectar com essas dimensões mais profundas. Então, esse aspecto dos povos indígenas poderem ser ouvidos a partir das suas próprias vozes de sabedoria é alguma coisa nova e que nos interessa potencialmente como humanidade. Então, certamente eu vou querer falar bastante disso aqui a partir da minha própria vivência, da minha própria experiência. E minimamente eu posso compartilhar nomes de autores que talvez não sejam conhecidos por todas as pessoas que por algum motivo resolverem me ouvir. Mas eu pretendo falar sobre conhecimento em geral também, sobre ciência, que é a narrativa que conta a história dessa modernidade europeia, também de um jeito muito específico. De novo, a ciência moderna tem muitas qualidades, isso é um pouco inegável, mas ela tem muitos pontos cegos também, e esses pontos cegos têm a ver com esses aspectos que a gente para de entender. E aí esses pontos cegos, eles são jogados dentro desse tipo de oposição, de, não, isso aqui é crendice, religião, fé, que é diferente de conhecimento, alguma coisa que pode ser provada, descoberta, e aqui e do outro lado são só as coisas que a gente pode acreditar. Mas também outra distinção que é bastante pobre, assim, bastante faz parte dessa limitação da maneira como a gente entende o mundo. A gente pode superar, tem muitas maneiras mais interessantes de entender a relação entre aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente sabe, ou maneiras de saber as coisas baseadas em formas diferentes de adquirir conhecimento, com suas vantagens e desvantagens. Enfim, acho que tem muita coisa importante desse ponto de vista epistemológico, sobre as quais eu acho que todas as pessoas deveriam saber mais. A disputa pela informação e pela fonte da informação, afinal, se tornou, um pouco surpreendentemente, uma das grandes questões dos nossos tempos. E também, paradoxalmente, a gente tem acesso à informação como nunca e a gente tem mais confusão do que nunca em relação a que tipo de conhecimento é confiável, que tipo de conhecimento não é confiável, de onde vem cada conhecimento e como a gente pode lidar com esse mar de coisas. Então me interessa falar sobre a diversidade, sobre as religiões, sobre conhecimento, a própria maneira como a gente entende conhecimento, sobre as consequências políticas de tudo isso, sobre as formas como a gente tem escolhido se relacionar, como a gente tem escolhido... porque também politicamente o que acontece é que a maneira como a gente organizou essa sociedade, incluindo todas as suas instituições, está tudo um pouco ruindo, né? Então a gente precisa repensar, a gente precisa falar muito sobre isso, ter muitas ideias para eventualmente descobrir novas formas de se organizar coletivamente. Não só falar, a gente precisa experimentar muita coisa, né? Tem pessoas experimentando muitas coisas em muitos lugares, mas eu nem acho que a gente esteja falando o suficiente sobre isso, quanto mais experimentando o suficiente. E essas formas de organização, eu reitero,
tem a ver com as relações sociais, as relações entre as pessoas, mas também tem a ver com a relação com isso que a gente chama de coisas, com o espaço, com o relevo, com as águas e o ar, com os outros seres vivos, tem a ver com todas essas relações. Então, a gente tem que falar um pouco de um ponto de vista da geografia, do urbanismo, de como esse encontro, esse diálogo acontece. Isso também é um tema que me interessa e acho que também tenho algumas reflexões para compartilhar. Enfim, se essas minhas reflexões, que são em primeiro lugar um exercício pessoal meu, puderem atingir algumas pessoas e beneficiar algumas pessoas, que possam de alguma forma se inspirar ou através das minhas palavras se conectar às fontes de sabedoria de verdade, aos mestres de verdade que estão por aí pelo mundo, em vários lugares, então talvez eu já tenha feito algum serviço bom. Então, eu espero falar, seguir gravando. Vamos ver como isso vai sair. E talvez outras ideias surjam disso também.